Boa noite, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa noite de hoje. E a Sala Luz no Caminho está, neste momento, em colaboração com a FETINS, Federação Espírita do Estado de Tocantins, transmitindo a doutrinária sessão pública espiritual da noite de hoje, quinta-feira. Quem fará a prédica, ou quem fará a palestra hoje, é o nosso irmão José Teixeira. O mesmo falará sobre o capítulo 28, preces gerais, né? Quem é o dirigente da reunião é também o nosso amigo Moreira e trabalhador da própria FETINS. Faremos, pois, uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu Deus, dê-nos força, equilíbrio e toda a espiritualidade aqui presente, intua e inspire o nosso irmão Teixeira, para que o mesmo diz, fala e seja inspirado naquilo que efetivamente necessitamos e precisamos. Muita luz, muita paz. É com você, meu irmão. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. O tema de hoje, como colocado pelo nosso irmão Moreira, é a prece na visão espírita. A prece é um dos elos de comunicação entre o espírito humano, encarnado ou desencarnado, para com Deus, das criaturas para com o Criador. Esse elo de comunicação é pelo pensamento, seja o pensamento em silêncio mental, seja o pensamento através das palavras, porque as palavras são o nosso pensamento revestido de sonoridade. Então nós podemos elevar as nossas preces em silêncio ou verbalizando através de palavras sonoras. Para que a prece? Esse elo de comunicação, didaticamente, ele pode se dividir em 3 grupos. Faz-se prece para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para pedirmos coisas a Deus. Didaticamente, esses são os 3 grandes grupos aos quais os nossos pensamentos que se elevam a Deus estabelecem o elo de comunicação. Há uma forma definida de prece. A espiritualidade nos diz, nas obras básicas, que a essência de tudo é o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Portanto, não são a quantidade de palavras que se diz, nem se elas são de uma forma rebuscada ou simples, que atingirá os objetivos. Na verdade, do mais simples camponês, com pouco conhecimento das palavras, dos vernáculos, ao mais erudito, qualquer um pode e terá a sua comunicação com Deus através das preces ouvidas, atendidas, levando em consideração não o volume de palavras. Se numa prece se pronunciam 500, 200 ou 1000 palavras,
ou se são palavras pomposas ou humildes. O que vai interessar, na verdade, é o nosso pensamento aliado ao sentimento, à vontade, com um elemento propulsor disso tudo, que se chama fé. Crer que aquelas palavras que nós estamos pronunciando para louvar, agradecer ou pedir, atingirá a Deus. Um exemplo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo uma sequência de preces, é a chamada prece dominical ou o Pão Nosso. Esta prece dominical ou o Pão Nosso foi a única prece que Jesus deixou formulada para nós. Ela é simples, aparentemente pequena no volume de palavras, simples no conteúdo das palavras, porém extremamente profunda naquilo que quer dizer. Porque ela trata das coisas celestes, das coisas da matéria, da sublimidade e grandiosidade de Deus e da nossa necessária humildade para falarmos com Deus. E observemos que Jesus nos fala de humildade, não de subserviência chula, humildade. Vamos ver então como essas três grandes vertentes, louvar, agradecer e pedir, se estabelecem no cotidiano do espírita. Nós levemos então o nosso pensamento em prece a Deus, louvando-o com humildade, observando a grandeza de Deus. Porque Ele criou leis perfeitas, sábias e imutáveis que regem do átomo ao universo material constituído, conhecido pelo homem, que são os sistemas solares, as galáxias e o universo, materialmente ainda falando. Porque estas leis que regulam do átomo ao cosmo, do ponto de vista material, permite, por exemplo, que cada um de nós estejamos aqui agora transfigurados nesses nossos corpos. Porque os nossos corpos são formados por sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório. Esses sistemas são formados por órgãos. Os órgãos por tecidos. Esses tecidos por células. As células por moléculas. E as moléculas por átomos. Todo esse conjunto que nós temos num corpo perfeito é a máquina, por assim dizer, mais perfeita que o homem conhece. Em qualquer ângulo que se observe, sai desse conjunto ao átomo. Átomos que formam o complexo da Terra, de todos os astros que circulam pelo nosso sistema planetário, incluso o nosso Sol. E são leis tão perfeitas que propiciam ao homem criar máquinas que ele faz sair da Terra e pousar em Marte.
ou até outros astros, e mesmo se transportar a distâncias aqui na Terra quase que inimagináveis, qual seja cortar, por exemplo, a linha horizontal da nossa Via Láctea. Por que consegue o homem fazer esses cálculos? Porque existem leis divinas, imutáveis, que o homem consegue calcular exatamente a proporção necessária para que, obedecidas essas leis, atração, repulsão, as gravidades, os movimentos de rotação, de translação, as elípticas, tirar um artefato de máquina daqui e fazer com que ele pouse, por exemplo, em Marte. Isso tudo é porque existem leis que regulam do átomo a toda essa sistemática que nós vemos do mundo material, inorgânico e orgânico. Quando então nós louvamos a Deus, é porque nós verificamos em Deus esse ser grandioso e magnânimo que nos propicia leis tão perfeitas que nos dão saúde, estabilidade, condições de mobilidade. Vivemos em ordem, ainda que alguns digam que é o caos. Mas a ordem divina se patenteia nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Mas falando do ponto de vista espiritual, as leis divinas são magnânimas. A lei de amor, a primeira delas, que nos impulsiona a termos no nosso semelhante um ser que nos traz alegria, que nos traz consolo, que nos traz afeto, um prazer enorme de coabitarmos, seja com os nossos pais, os nossos parentes dentro de um conjunto do lar, e até mesmo conhecermos pessoas que nós nunca antes vimos e que se tornam caríssimas aos nossos corações. Algumas no campo da amizade, da fraternidade, outras no campo do afeto mais íntimo, com a qual cada um de nós, ao seu parceiro ou parceira, se une para formarmos outras famílias pelo elo do amor. A lei de amor é uma lei não material, é uma lei espiritual, que rege esta harmonia que há entre nós, de uns para com os outros, da gente para com a gente mesmo, entre os povos. É aquela que Jesus nos trouxe sinteticamente ao responder àqueles que lhe questionavam qual era a maior das leis, dos 10 mandamentos no caso. E ele responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas, do ponto de vista das nossas relações afetivas de uns para com os outros e de todos nós para com Deus. Então, quando as nossas preces são de louvor a Deus, é este reconhecimento que nós levamos a Ele. Senhor, Deus nosso Pai, nós te reconhecemos como o Criador de todas as coisas, que traz harmonia, paz, serenidade ao mundo material em suas mais diferentes vertentes e ao mundo espiritual e dos afetos entre nós, os seus filhos amados. Mas além de louvar, nós também fazemos preces para agradecermos a Deus. Nós agradecemos a Deus, por exemplo, pela manhã, em respeito a um novo dia que Deus nos concede aqui na terra. Agradecemos a Deus a noite que tivemos. Agradecemos a Deus a família que Ele nos deu, o pai, a mãe. Agradecemos a Deus os filhos que Ele nos concedeu,
o local de trabalho, todos os amigos e as pessoas com as quais nós nos relacionamos, que vão nos ensinando, vão nos apoiando, vão nos trazendo afeto, carinho, respeito, consideração, vão fazendo com que a nossa autoestima se eleve e nós tenhamos prazer e alegria em acordar a cada dia. Essa prece de agradecimento é uma forma de nós dizermos a Deus: nós estamos felizes, satisfeitos com todas essas bênçãos, estas graças que o Senhor tem nos concedido a cada dia em nossa vida. E por isso também a prece de agradecimento faz parte do cotidiano do espírita. Além de louvar e agradecer, nós também podemos pedir. E aí, há uma imensidade de coisas que nós podemos pedir. No Evangelho diz assim, que nós tenhamos zelo, cuidado, ao nós pedirmos coisas. Porque, como nos disse Jesus, é importante que nós cuidemos de amealhar os tesouros do céu, aonde a traça não corrói, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Quando nós formos pedir, peçamos, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos direito de pedir as coisas ao Pai. Mas é preciso, então, atenção. Vamos dar alguns exemplos. Naquela máxima que Jesus diz: pedi e obtereis. É preciso termos uma atenção. Nós somos filhos pedindo coisas ao Pai. Vamos dar um exemplo analógico, aproximado, para sabermos como seria a nossa relação de pedir filho com Pai, espírito humano com Deus, levando em consideração os nossos filhos carnais para conosco, os pais carnais. Suponhamos que a gente detecte, através de exames laboratoriais, que o nosso filho ou a nossa filha, que está sob a nossa responsabilidade paterna ou materna, que estes exames deem como diagnóstico processo de anemia. Nossa criança está com um processo anêmico. E aí, nós precisamos cuidar então da alimentação orgânica de nosso filho ou filha. E nós, num determinado dia, vamos passear, por exemplo, aqui em Palmas, no shopping Capim Dourado. Ali nós temos loja de pastel frito, loja de sanduíche, loja de guloseimas, balas, chocolates, bombons. Nós temos loja que vende arroz, feijão, bife, verduras, legumes. E aí a gente então diz ao nosso filho: pode escolher o que você quiser comer. O que vocês acham que o nosso filho iria escolher? Um prato de arroz com feijão e um bife de fígado ou um bife de uma carne branca? Ou ele iria escolher um pastel frito, um sanduíche ou mesmo um sorvete e um doce? O que vocês acham que ele iria escolher? Ah, mãe,
Ah, pai, eu na verdade quero jiló, porque o jiló tem ferro. E eu estou anêmico, preciso de ferro. Eu quero um bife de fígado, com arroz e feijão. Porque o feijão tem ferro, o bife de fígado tem ferro, tem proteínas, tem aminoácidos. Então, como eu estou anêmico, eu quero comer isso. E, por favor, não esqueça da gueroba, não esqueça do quiabo, e um tomatinho e uma cenourazinha para ficar bem colorido o prato. É assim que aconteceria? Ou será que ele falaria assim, bom, já que é para eu escolher, um Big Grande Mac, de preferência com uma sobremesa, que é aquele sorvete de 500 ml. E aí o pai responsável, a mãe responsável, não, então tá bom, não importa que você esteja anêmico, como você deseja sanduíche com batata frita e sorvete de 500 ml de sobremesa com um também refrigerante de 500 ml, fique à vontade, pode comer. Será que seria assim que nós nos procederíamos com o nosso filho ou filha? Algum pai gostaria de levantar a mão e dizer, é exatamente assim que eu faria? Nós daríamos a ele o alimento necessário à sua nutrição. E não necessariamente o que ele estaria desejando. Vamos a um outro exemplo. Nossa criança está brincando no jardim, ou na escola, ou na rua, e de repente ela descalça, pisa num pedaço de lata velha e enferrujada. Cortou o pé e ficou um caquinho ali de lata velha enferrujada no pé. Nós corremos com ela para o posto de atendimento. É feita aquela primeira asepsia. É feito um curativo. E o pessoal da área médica vai dizer assim, é grave a situação porque a lata estava enferrujada. Pode ser que venha a dar tétano. Para evitar isso, vai precisar tomar uma série de injeções antitetânicas. É isso, doutor Jorge? Ou eu estou enganado? Vai ter que tomar uma sériezinha. São 3, 4, nem sei quantas são. São reforços. Mas vai ter que tomar. O que vai acontecer? A injeção vai doer? Vai. Dói. Dói muito. Dói demais. Mas é necessário para aquela cura? É necessário. Porque se não tiver aquele sofrimentozinho ali, a criança poderá vir a óbito. Por mais que o pai esteja se condoendo, a mãe esteja se condoendo dos gritos do filho, das dores que ele está vendo ele passar, o pai sabe que aquilo é necessário para a saúde e o organismo saudável e perfeito. Não é assim? Pois bem, quando nós pedimos as coisas através das nossas preces a Deus, é preciso nós termos atenção com isso. Deus sempre nos atenderá, só que não necessariamente o que nós estamos pedindo, mas o que nós estamos necessitando. Se na nossa prece nós fizermos um pedido por sorvete, hambúrguer, batata frita e refrigerante, que nós estamos querendo nos alimentar, mas Deus perceber que o que nós estamos precisando é de minerais, ferro, manganês, que nós estamos precisando de proteínas, de vitaminas,
Ele vai nos dar o alimento que nós precisamos. E não necessariamente aquilo que nós estamos pedindo. Exemplo. Muitos de nós falam assim: Deus, me dê paciência. E aí vem um filho que dá trabalho pra caramba. Mas Deus, eu pedi, o Senhor me dá paciência, o Senhor me manda. É exatamente. Ele não vai pegar uma varinha de condão e plim, paciência para você. Ele vai te dar a oportunidade de adquirir a paciência. Deus, me dê tolerância com o próximo. E a gente casa com aquela pessoa que é uma beleza. Ele não vai nos entregar uma poçãozinha que eu vou beber e passo imediatamente a ser tolerante. Ele vai me propiciar estar ao lado de alguém aonde a minha tolerância será testada todos os dias. E assim é que Deus vai agindo. E aí está o outro grande segredo de quando nós fizermos as nossas preces para pedir. Quando nós fazemos as nossas preces para pedir, nós podemos fazer diretamente a Deus, podemos fazer a Jesus, como fez o Moreira, podemos fazer a outros intercessores. Porém, o atendimento será sempre pela vontade de Deus. Agora, como é que Ele atenderá? É Ele que virá pessoalmente até nós, se materializará e entregará o que nós estamos pedindo? Nós, por exemplo, fazemos uma prece: Senhor, eu estou desempregado tem quase um ano. A minha família já está passando por graves dificuldades e problemas. Senhor, o Senhor conhece mais do que eu próprio as minhas necessidades, mas eu te rogo com humildade, conceda-me, Senhor, um trabalho digno e honesto, aonde eu possa, com o suor do meu rosto, como está na Bíblia, ganhar o meu sustento e da minha família. Sabe o que acontecerá se essa prece for feita com fervor? O trabalho virá. De que forma? Ele pedirá ou ordenará a um dos seus emissários que atendam aquele pedido. Este emissário pode ser alguém do plano espiritual, um desencarnado, que chega e nos fala ao ouvido, como diz a Bíblia, o Espírito sopra de onde quer e você não sabe de onde ele veio nem para onde vai. E de acordo com a doutrina espírita, na questão 459, os espíritos influenciam a nossa vida, muito mais do que supondes. A miúde são eles que vos conduzem. Aí você acorda com aquela vontade imensa de imprimir mais 3 ou 4 currículos e ir em alguns locais que você ainda não tinha ido, porque achava que não valia a pena. E de repente você chega num determinado local e a pessoa diz: puxa, mas que maravilha, eu estava indo exatamente colocar um anúncio no jornal precisando de um trabalhador com a sua qualificação. Diz o Evangelho assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão da prece, ele fala assim: se esta pessoa tem fé, ela dirá: obrigado, meu Deus, por ter atendido a minha prece. Eu vos agradeço a intuição de ter vindo até este local trazer o meu currículo. Mas diz também o Evangelho, se for uma pessoa que não acredita, ela dirá: como eu fui sortudo! Que pensamento maravilhoso eu tive! Essa diferença é assim. Mas pode ser que não seja um desencarnado. Pode ser que é um encarnado. Você sai de manhã cedo, está ali resolvendo um problema ou outro, aparece alguém, você começa a conversar e de repente ele fala: escuta,
Você ainda está precisando daquele trabalho? É porque eu conheço alguém que também está precisando de alguém. Olha, vai lá, fala com o fulano que quem sabe. É assim que funciona. Deus vai se utilizar ou de espíritos desencarnados que nos soprarão a intuição, ou alguém da própria situação carnal chega para nos abrir um caminho. Dizem que é muito complexo dar-se exemplos concretos em palestras. Mas hoje, como eu fiz o ano passado, quando coincidentemente eu também falei sobre a prece, hoje eu vou repetir aqui uma história para que vocês compreendam. Todos nós compreendamos, porque os ouvidos que primeiro escutam são próximos à boca de quem fala. Então, para que todos compreendamos bem como é a ação de Deus em nossas vidas, quando as nossas preces, quando os nossos pedidos pelas preces são feitos com fé, fervor e vontade férrea. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa altamente influente no mundo jurídico aqui em Palmas. Uma pessoa do sexo feminino. Essa pessoa passava por problemas terríveis de foro íntimo, tanto que ela tinha pensado em suicídio. E através de terceiros, essa pessoa acabou me procurando num telefonema e nós fomos conversar. Ela via que, nada obstante, do ponto de vista de poder temporal, nada lhe faltava. Do ponto de vista de poder material, de recursos materiais, nada lhe faltava. Ela não via sentido na vida. Observava a vida como se fosse fracasso atrás de fracasso. E era tamanha a sua desilusão com a vida que ela estava pensando em se suicidar. E nós fomos conversando com esta pessoa e mostrando a ela uma série de atividades que ela poderia desenvolver na vida, no seu cotidiano, para que ela verificasse que ela era fundamental e importante na natureza divina. Expliquei a ela o quão importante é a prece, humilde, não subserviente, mas humilde, de abrir o nosso coração com Deus e falar profundamente com Deus sobre as nossas angústias, as nossas dores, as nossas vicissitudes, aquilo que nos desanima perante a vida, as desilusões que acomete a cada um de nós em maior ou menor grau. E disse a ela que havia um elemento fundamental junto com a prece, o exercício da caridade, que poderia ser a caridade material, já que ela tinha tanto e poderia ajudar a tantos, mas também poderia ser a caridade espiritual, de ser uma pessoa mais meiga, mais doce, mais compreensiva, menos inflexível, menos radical, mais aberta para, como diz Jesus em sua prece, perdoar o outro, para que Deus também exercite o seu perdão para conosco. Esta pessoa então se foi. Num determinado dia, trabalhava eu à época no Ministério do Trabalho, estava envolvido com atividades muito complexas, quando o telefone toca, e era esta pessoa. E ela dizia: algo estranho aconteceu comigo. Me chamava de professor Teixeira, porque à época eu já tinha iniciado a dar aula em uma faculdade. Professor Teixeira, algo estranho me aconteceu. Esta noite, eu praticamente não dormi, suei frio, porque esta noite eu consegui fazer como o Senhor havia dito. Eu abri o meu coração a Deus.
Falei de todas as minhas mazelas, as atitudes equivocadas que eu mesma já enxergava ter cometido na vida, pedindo a Ele que me auxiliasse de uma forma ou outra a ser útil a mim mesma ou a alguém nesse meu desespero. E então eu tive um sonho muito estranho. E neste sonho, eu me via aproximando de alguém muito cara à minha vida, mas que eu desconhecia completamente. Era uma mulher. E eu acordei com a certeza de que hoje eu preciso ser útil a alguém. E então eu fui num supermercado e fiz uma compra. E estou querendo doar esta compra para alguém. E eu preciso que o senhor me indique alguém. Eu disse, olha, eu agora não posso, estou muito atarefado. Mas vou lhe dar o telefone de alguém. Dei 2 telefones de irmãos nossos para ela contactar. Passa pouco mais de 1 hora, ela me liga de novo. Esses telefones que você me deu, ninguém atende. E eu preciso resolver este problema. Eu pedi licença ao meu trabalho e saí com esta pessoa para a então instalação de uma das partes do Aureli, aonde eu sabia que existiam pessoas extremamente necessitadas, mas sem um local exato, um cadastrado exato. Simplesmente sabia que ali existiam dezenas e dezenas de famílias, muitas delas vivendo debaixo dos chamados grandes piquezeiros, com barracas de lona àquela época. E fomos. Descemos por uma rua, até um determinado ponto, o carro foi. E aí passou a ser apenas um trieiro. E aí eu disse, bem, eu acho que daqui agora, eu acho que o seu motorista não tem nem como entrar aqui. E ela disse, não, eu quero que você entre, continue. E o motorista, mas doutora, aqui é muito complicado, eu quero que você vá, eu estou mandando você ir. Porque era só 2 trieirinhos, como se fosse aqueles trieiros de carroça antigamente. Num determinado ponto, um casebrezinho, mas dos mais simples possíveis. E ao longe, nós já começamos a avistar uma senhora que batia roupa num pedaço de madeira. Estava lavando roupa. E o tanque dela era um pedaço de madeira onde ela batia esta roupa. Eu acho que as pessoas um pouco mais antigas aqui sabem o que é um batedor de roupa. E esta senhora estava lá. Quando o carro parou, que esta senhora viu, ela já largou as roupas, e isso, várias crianças praticamente seminuas em volta desta senhora. Quando chegou este momento que a senhora observou o carro, esta senhora já se ajoelhou e começou a chorar. E a mulher dentro do carro também começou a chorar. E eu, sem saber, também comecei a chorar. E o motorista do carro também começou a chorar. Essa mulher abriu a porta e saiu como que em disparada, em direção àquela humilde senhora. E esta senhora que estava de joelhos levantou e também se dirigiu. E as duas se encontraram em situações sociais e econômicas totalmente inversas, mas em situação espiritual totalmente unidas. Se abraçaram e choravam e soluçavam e choravam e soluçavam. Após nós descermos, o diálogo foi: aquela senhora com aquelas crianças tinha passado praticamente a noite em claro, de joelhos, orando a Deus
para que ela tivesse, naquele dia pelo menos, algo de dar de comer a seus filhos, porque já há mais de 2 dias nada havia na sua cozinha a dar àquelas crianças. Nada havia. Deus, como disse Jesus, pedi e obtereis, sempre nos atenderá, amados irmãos e irmãs, nas nossas necessidades íntimas e verdadeiras, que muitas vezes nós não compreendemos. E Ele se utilizará para nos atender nas nossas necessidades de um dos nossos irmãos, seus filhos, seja do plano espiritual, seja do plano material. Abramos os nossos corações em nossas preces para louvar a Deus pela sua magnanimidade, para agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que Ele tem concedido a cada um de nós, aos membros de nossa família, aos nossos amigos e àqueles nossos irmãos e irmãs que, por quaisquer motivos sejam, ainda se considerem nossos inimigos. Abramos os nossos corações e as nossas mentes para, com fé e fervor, tecer as preces pedindo a Deus aquilo que nós necessitamos. Porque Ele é Pai e Ele sempre nos dará o que necessitamos. E estejamos alertas que o que Ele nos dá é através de um dos nossos irmãos ou irmãs de jornada dos 2 planos da vida. Hoje à noite, aqueles de nós que sentirem no seu coração essa vontade de abrir o coração com Deus, falemos com Ele. Como diz Jesus, no segredo de nosso quarto, com uma oração fervorosa e verdadeira do fundo do nosso coração. E as bênçãos, a paz, o amor e a luz de Deus se derramará sobre nós. Muito obrigado pela atenção de todos, dos 2 planos da vida. Extraordinário, meus irmãos. Ensinamentos muito lindos, muito dadivosos, muito virtuosos. Ensinamentos sobre a prece. Precisamos naturalmente implementar o que aqui foi dito, o que aqui foi exortado, foi dito, foi falado. Passaremos agora à parte segunda dos nossos trabalhos, da reunião espiritual, onde constituirão de passes e água fluidificada. Não são obrigatórios e as pessoas que quiserem e sentirem a respectiva necessidade permaneçam e serão chamadas à medida que aqui chegaram. Muita luz, muita paz. Faremos, pois, para o encerramento, uma pequena prece. Uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Jesus, depois desses maravilhosos ensinos sobre a prece, fazemos, a hora que chegarmos, conforme disse o próprio preletor hoje à noite, evoquemos nossos anjos guardiões, os nossos protetores, aqueles que efetivamente podem e devem ajudar como emissário de Deus. Tenho certeza que, assim fazendo, vamos sair daqui melhor do que chegamos e, por outro, vamos ter uma semana planificada de glória. Muita luz, muita paz. Que assim seja. Tudo, mas tudo de bom mesmo.